Bom dia, pessoal. Vamos analisar os jogos deste sábado, 2 de julho de 2022. Mas antes, temos a lista de quinta-feira para conferir. Fortaleza empatou em casa contra o Estudiantes por 1-1, mas aqui não foi um lei fácil Fortaleza. A equipe do Fortaleza foi melhor durante praticamente todo o jogo. O Estudiantes estava com uma proposta de não perder nessa partida e levar um empate para decidir em casa. O Independente Del Valle venceu o Lanús por 2-1 com um gol na Bacia das Almas. O Olímpia venceu o Atlético Goianiense e esse foi o único jogo que eu fiz na noite desta quinta-feira. Abriu o placar aos 36 e aos 56 fez o 2-0. Esse back São Paulo nessa odd de 2,50 eu não consegui pegar e o São Paulo abriu aí um 3-0. E o jogo terminou aí 4-2 para a equipe do São Paulo. Uma boa vantagem para o jogo da volta. E na lista de quinta-feira estava apenas o over 2,5 no jogo do Charlotte contra o Austin e não bateu. O Austin venceu por 1-0 com um gol aos 62 minutos. E o New York Red Bulls contra o Atlanta United, que nos últimos 3 confrontos entre eles havia saído apenas um gol, bateu o over 2,5. Mas 3 gols nos 15 minutos finais. A equipe do Atlanta abriu o placar aos 75, aos 83 o New York Red Bulls empatou e aos 89 virou a partida e venceu por 2-1. E a lista de quinta-feira ficou aí com um jogo e um erro. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. Campeonato Argentino, eu preciso assistir mais alguns jogos para ter mais conhecimento sobre as equipes e por enquanto eu fico de fora. Campeonato Brasileiro da Série A, Fluminense contra o Corinthians. A equipe do Fluminense na sexta colocação nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Corinthians na segunda colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A classificação, jogando em casa, a equipe do Fluminense ocupa a 14ª colocação. Em 7 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Corinthians ocupa a 5ª colocação. Em 7 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians por 1-0, empate por 1-1 e vitória do Corinthians por 5-0. A equipe do Fluminense vem de vitória, venceu o Botafogo por 1-0. E a equipe do Corinthians vem de 2 empates por 0-0 em casa contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro e contra o Boca Juniors pela Libertadores. E como o Corinthians tem um jogo muito importante no meio de semana pela Libertadores, vai para esse jogo contra o Fluminense com muitos desfalques e com o time cheio de garotos, eu vou colocar o Fluminense em back. Dando sequência, Juventude contra o Atlético Mineiro. A equipe do Juventude ocupa a 19ª colocação nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e 1 empate. E a equipe do Atlético Mineiro na 5ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Juventude ocupa a 19ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 9ª colocação. Em 6 jogos venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Mineiro por 2-0, vitória do Atlético Mineiro por 2-1 e vitória do Juventude por 1-0. O Juventude vem de um empate fora de casa contra o São Paulo por 0-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Juventude venceu 2, empatou 2 e perdeu 6. E a equipe do Atlético Mineiro vem de um empate fora de casa pela Libertadores contra o Emelec por 1-1 e pelo Campeonato Brasileiro venceu a equipe do Fortaleza em casa por 3-2. Se o Atlético Mineiro for com o time titular, dá para ir buscar esse back Atlético Mineiro. E se for com o time reserva, pode ser que seja interessante também buscar esse lei Atlético Mineiro. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 2,30 é uma odd bem interessante. Se o Atlético Mineiro for com o time titular, talvez dá para buscar até o over mais de 2 gols. Mas como o Atlético joga no meio de semana pela Libertadores, eu vou deixar esse jogo fora da lista também. Ceará contra o Internacional.
A equipe do Ceará, na 15ª colocação, nos últimos 5 jogos, tem uma vitória e 4 empates. E a equipe do Internacional, na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Ceará ocupa a 20ª colocação. Em 6 jogos, são 4 empates e 2 derrotas. Ainda não venceu jogando em casa. E a equipe do Internacional, fora de casa, ocupa a 3ª colocação. Em 7 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, empate por 1-1 e vitória do Internacional por 2-0. A equipe do Ceará, que vem de uma vitória fora de casa pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro, vem de um empate em casa contra o Atlético Goianiense por 1-1. No meio de semana tem um jogo de volta contra o The Strongest. E a equipe do Internacional vem de derrota, perdeu para o Colo-Colo fora de casa pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro, venceu em casa a equipe do Coritiba por 3-0. Cara, o Ceará não venceu nenhum jogo em casa no Campeonato Brasileiro. Venceu um jogo no Castelão, mas foi contra o Fortaleza, jogou como visitante. No meio de semana tem jogo pela Sul-Americana, mas conseguiu um bom resultado fora de casa, venceu por 2-1. E a equipe do Internacional também tem jogo no meio de semana pela Sul-Americana. Precisa vencer o Colo-Colo por pelo menos 2 gols de diferença para decidir a vaga nos pênaltis. Vai jogar contra o Ceará com o time todo reserva. E aqui eu vou colocar o Ceará em back. Mas vai ser um back mais complicado porque o Ceará não vem conseguindo bons resultados jogando em casa. Precisa ter um pouco mais de atenção antes de fazer qualquer entrada nos jogos desses times que jogam no meio de semana pela Libertadores ou Sul-Americana, porque provavelmente a maioria deles vai com time reserva. Dando sequência, Santos contra o Flamengo. A equipe do Santos na 7ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. A equipe do Flamengo na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Santos ocupa a 9ª colocação. Em 7 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o Flamengo ocupa a 15ª colocação. Em 7 jogos tem uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Santos por 1-0, vitória do Flamengo por 4-0 e vitória do Flamengo por 4-1. A equipe do Santos vem de um empate fora de casa contra o Deportivo Táchira pela Sul-Americana. E a equipe do Flamengo vem de vitória, venceu o Tolima fora de casa pela Libertadores. Aqui também é um jogo complicado para a sugestão pré. São 2 equipes que têm jogos decisivos no meio de semana. O Santos pela Sul-Americana, o Flamengo pela Libertadores. É um jogo mais para leitura. Eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Palmeiras contra o Atlético Paranaense. A equipe do Palmeiras lidera o campeonato. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Atlético Paranaense na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Jogando em casa, a equipe do Palmeiras ocupa a 3ª colocação. Em 7 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 7ª colocação. Em 7 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Palmeiras por 2-0, empate por 2-2 e empate por 0-0. A equipe do Palmeiras vem de vitória pela Libertadores, venceu o Cerro Porteño fora de casa por 3-0. E a equipe do Atlético Paranaense vem de vitória, venceu em casa o Libertad por 2-1 também pela Libertadores. As 2 equipes jogam no meio de semana pela Libertadores. O Palmeiras joga em casa, conseguiu uma boa vantagem fora de casa. O Atlético Paranaense vai jogar fora de casa, venceu o jogo de ida, tem uma pequena vantagem. Eu não gosto de colocar odds baixas assim na lista, mas o Palmeiras vai com o time titular contra um time misto do Atlético Paranaense e por isso eu vou colocar o Palmeiras na lista em back. Dando sequência, Campeonato Mexicano eu vou ficar de fora, Major League Soccer eu também vou ficar de fora, Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina contra o CSA. A equipe do Londrina na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do CSA na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 6ª colocação.
Em 8 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do CSA ocupa a 17ª colocação. Em 8 jogos são 4 empates e 4 derrotas. Marcou apenas 2 gols fora de casa. Os últimos jogos entre eles: vitória do CSA e vitória do CSA. A equipe do Londrina vem de derrota, perdeu fora de casa para o Grêmio por 1-0. E a equipe do CSA vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa por 2-0. Colocar o Londrina em back eu acho muito arriscado se levar em consideração o histórico recente entre as equipes. Colocar em lei eu acho que não tem muito valor, já que a equipe do Londrina vem fazendo uma campanha melhor do que o CSA. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Ituano contra o Criciúma. A equipe do Ituano na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Criciúma na 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Ituano ocupa a 15ª colocação. Em 6 jogos venceu 2, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Criciúma ocupa a 14ª colocação. Em 7 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: empate por 0-0, vitória do Criciúma por 2-0 e vitória do Ituano por 3-0. A equipe do Ituano vem de vitória, venceu o Guarani fora de casa por 2-0. E a equipe do Criciúma vem de um empate fora de casa contra o Náutico por 1-1. Aqui pode ser interessante para buscar esse lei Ituano, mas é um jogo 100% para leitura. O Ituano começou muito bem o campeonato, mas caiu de rendimento, e a equipe do Criciúma não faz uma boa campanha fora de casa, por isso eu vou deixar esse jogo também fora da lista. A equipe do Náutico na 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Novo Horizontino na 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Náutico ocupa a 19ª colocação. Em 8 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 5ª colocação. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. As equipes não têm confrontos recentes. O Náutico vem de 3 empates seguidos por 1-1, 2 deles em casa e 1 fora. E a equipe do Novo Horizontino vem de vitória, venceu o Vasco por 2-0, depois de vencer o Bahia por 1-0. Vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Náutico joga em casa, mas faz uma péssima campanha no campeonato, e aqui eu vou colocar o Náutico em lei. Dando sequência, CRB contra o Guarani. A equipe do CRB na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Guarani na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do CRB ocupa a 10ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Guarani ocupa a 15ª colocação. Em 7 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles: empate por 2-2, vitória do Guarani por 1-0 e vitória do CRB por 2-0. A equipe do CRB vem de um 0-0 em casa contra Tombense, e a equipe do Guarani vem de uma derrota em casa, perdeu para o Ituano por 2-0. Aqui eu até acredito na vitória do CRB, mas os últimos 2 jogos em casa terminaram empates, inclusive estava na lista. É um jogo mais para leitura e por isso eu vou deixar fora da lista. Então a lista de sábado ficou aí com back Fluminense, back Ceará, back Palmeiras e lei Náutico. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.